Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tinha combinado com vocês que eu não mandaria vídeo hoje, né, que só faria a correção da aula, mas vamos, eu quero acabar logo a apostila, eu sei que a apostila já está para chegar, então eu resolvi gravar o vídeo fazendo a correção de alguns exercícios que eu tinha passado para vocês, que era a revisão da página 102, né? Então, vou fazer a resolução com vocês de algum desses exercícios. Então, vocês corrijam na hora que estiver assistindo esse vídeo, beleza? E aí, na aula do Zoom, como tem bastante exercícios para corrigir, tem toda a revisão, também tem vários TCs, eu vou corrigir a revisão com vocês e agora, e na aula do Zoom, a gente vai fazendo os exercícios de TC juntos, ok? Bom, são vários exercícios de revisão. Ele começa com lá no início, né, que é a área de figuras, de polígonos e todos os polígonos que a gente já conhece. Bom, pessoal, vamos que a gente tem um paralelogramo. Se a gente lembrar, a área do paralelogramo é base vezes altura. Bom, como a base desse paralelogramo é 6 centímetros e a altura é 4, a área dele é simples, 6 vezes 4, que dá 24 centímetros quadrados. Novamente, pessoal, não vou cansar nunca de dizer isso para vocês. Muito cuidado com a unidade de medida, né? É muito comum eu ver os alunos colocando 24 centímetros, 24 metros e esquece do quadrado. Quando você esquece do quadrado, você erra o exercício. Porque se você está falando 24 centímetros, você está falando de uma medida de distância. O exercício que é a medida da superfície, né? A medida da área desse polígono. Então, colocar unidade de medida errada é errar o exercício, tá bom? Já pensou? Vocês fazem o cálculo correto, faz a conta correta, 6 vezes 4, 24, e erra o exercício porque esqueceu de pôr a medida correta diária, né? Então, toda medida diária é a medida que o enunciado dá, que o exercício dá, nesse caso, é centímetros, e sempre elevado ao quadrado. Beleza? Bom, AB, pessoal, retângulo simples, né? Área de retângulo base vezes altura, 7 vezes 3, 21 centímetros quadrados. Exercício C, quadrado, né? Área do quadrado, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, área do quadrado, 20 vezes 20, 400 centímetros quadrados. Exercício D, área de triângulo. Aí temos que lembrar a forma. É base vezes altura dividido por 2. Ele tem uma base de 15 centímetros, ele tem uma altura de 20, então tem que fazer 15 vezes 20, o resultado dividido por 2. Né? Então, 15 vezes 20, 300. 300 dividido por 2, 150 centímetros quadrados. Ok? Exercício E, agora temos um trapézio. Né? A área do trapézio é a soma da base maior, que é 10 centímetros, mais a base menor, que é 5. Né? Fecho os parênteses, multiplico a soma desse valor pela altura, que nesse caso é 6, e faço o resultado de tudo isso dividido por 2. Bom, temos aqui base maior mais base menor. 10 mais 5, 15. 15 vezes 6 dividido por 2, e isso vai dar 45 centímetros quadrados. Beleza? Novamente, pessoal, base maior mais base menor, olha, 10 mais 5, tudo, a soma disso vezes a altura, que nesse caso é 6, e o resultado disso dividido por 2. Beleza? De boa, né, pessoal? Outra figura aqui, losango. A área de losango, ó, diagonal maior, Dzão, vezes a diagonal menor, Dzinho. Estou passando aqui com o mouse, pessoal, representando o que é a diagonal maior. Então, a diagonal maior é do ponto A até o ponto C, vezes a diagonal menor, que é do ponto D ao ponto B, e isso dividido por 2. Bom, diagonal maior, ó, do A ao C, o exercício está falando 4 centímetros. A diagonal menor, do ponto D ao ponto B, o exercício está falando 2 centímetros. Então, é 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4 centímetros quadrados. Ok? Tranquilo? Bom, agora, olha esse exercício 2. Calcule a altura no triângulo abaixo, sabendo que a base mede 16 centímetros e sua área é 48. Então, olha o que ele quer. Ele não quer mais a área, né? Ele quer a altura.
Eu sei que a fórmula da área, ó, é área igual base vezes altura dividido por 2. Eu sei o valor da área, olha aqui o exercício está dando, 48. Então, no lugar do A, vou pôr 48. Eu sei o valor da base, ó, do B, que é 16. E agora eu quero achar a altura, né? Vou ter que fazer uma equação do primeiro grau. Vou chamar a altura de H ou de X, né? Vamos deixar H porque é o nome que se dá para a altura na matemática. Tá? Então, eu vou ter essa equação, ó, 48 igual a 16 vezes H dividido por 2. Eu quero achar o H. Vou isolar ele. Primeiro, de, na regra de resolução de equação do primeiro grau, vou passar os valores para o outro lado, invertendo o sinal. Vou passar o 2 primeiro. O que o 2 está fazendo com H? Ele está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 48 vezes 2, que é, olha aqui, 96. Ele já deu o resultado. Então, vai ficar 96 igual a 16 vezes H. Agora, vamos pegar o 16, que está multiplicando H, vai para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 96 dividido por 16 igual a 6. Pronto, descobrimos o valor da altura. Altura igual a 6 centímetros. E olha lá, agora ele não está falando de área, né? A altura é a distância da base ao vértice oposto a essa base. Olha, da base, a distância da base ao vértice. Como é uma distância, a unidade não é elevada ao quadrado, beleza? Outro tipo de exercício, olha. Para cada figura a seguir, escreva a expressão algébrica que representa a sua área. Bom, tem um retângulo, eu tenho uma altura que mede 4 e a base que mede x mais 8. A expressão algébrica que calcula a área, é o mesmo cálculo que eu faria para achar a área se eu tivesse os valores. Né? É base vezes altura. Quanto que vale a base? X mais 8 vezes a altura, que é 4. Olha, então 4 vezes x mais 8. Eu não posso esquecer de pôr parênteses, porque isso aqui, ó, x mais 8 é uma coisa só. O que é essa coisa? É o valor da base. Né? Então, só simplificando isso aqui, ó, vou multiplicar o 4 por tudo que tem no parênteses. 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 8, 32. Então, a área é 4x mais 32. Ok? Agora, a área do quadrado. Perfeito, ó, pessoal. Do jeito que está aqui, está certinho que a gente sabe sobre um quadrado. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se aqui mede 4x, aqui também tem que medir 4x. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, né? Lado ou lado ao quadrado. 4x vezes 4x, 4 vezes 4, 16. X vezes x, x quadrado. Então, a área, 16x quadrado. Vamos ver o 5 aqui. Eu tenho essa figura, ele fala que um lado mede A, o outro lado mede B. Né? A área desse quadrado simples, A vezes B. Não tem o que fazer. Ok, pessoal? De boa, né? Vamos ver o sexto aqui. Uma praça em formato de setor circular está sendo construída entre a rua 1 e 2, como mostra a figura. A prefeitura da cidade deseja gramar essa praça a fim de montar um parque para as crianças. Se a distância entre o ponto A e B é de 20 metros, quantos metros quadrados de grama devem ser comprados? Adote π igual a 3. Bom, pessoal, olha que interessante aqui. Temos um setor, né? Uma parte de uma circunferência. E ele fala aqui, ó, o valor do raio, ó, a distância entre os pontos A e B. Ele fala que é 20 metros. Então, eu tenho o raio desse setor, ou seja, o raio da circunferência toda que formaria, eu tenho o valor do ângulo. Se eu tenho o ângulo e eu tenho o valor do raio, é só aplicar a fórmula. Lembra? A área é igual a πr ao quadrado dividido por 3. Ok? Bom, π eu sei que ele pede para substituir por 3. Eu sei o raio, que é 20, 20 ao quadrado, 400. Tudo isso dividido por 3. Tá?
3 vezes 400, 1.200. 1.200 dividido por 3, 400. Tá bom? Então, a área do setor, 400 metros quadrados. Beleza? Bem de boa, né? Vamos ver aqui. 7. Tá? Sabendo que a área do trapézio abaixo é 50 metros quadrados, determine o valor da base maior. Olha aqui, pessoal, tem um trapézio. Ele dá vários dados. Ele dá a expressão que representa a base maior, x mais 4. Ele dá a expressão que representa a expressão, né, o valor da base menor, 6, e ele dá o valor da altura, 5. E ele também dá a área, 50 metros quadrados. Eu quero saber o valor da base maior. O que eu tenho que descobrir? O valor de x. Porque se eu achar o valor de x e somar a 4, eu vou ter o valor da base maior. Beleza? Bom, fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Área, ele dá 50. Então, no lugar da área, olha, 50. Aí, vou começar a montar a expressão de acordo com os dados que ele dá. Base maior, x mais 4, mais base menor, 6, vezes altura, 5, tudo isso dividido por 2. Bom, vou pegar o 5 aqui e multiplicar por tudo que está dentro do parênteses. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30. Vai dar 20 mais 30, 50. Olha o valor aqui. Então, vai ficar 100. Ele pegou o 2 que está aqui, ó, passou multiplicando. Então, 50 vezes 2, 100. Então, ficou 100 é igual 5x mais 50. Pego mais 50, mando para o outro lado, menos 50. Então, vai ficar 5x igual a 50. Logo, vou pegar o 5 que está multiplicando x, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 50 dividido por 5, e ele dá o resultado aqui, 10. Né? Mas olha só, pessoal, eu achei o valor de x e não o valor da base maior, porque a base maior é x mais 4, ou seja, 10 mais 4, que dá 14 metros. Ok? Bom, pessoal, já fizemos aí 7 exercícios, tá? Então amanhã não, né? Daqui a pouco que eu vou passar esse vídeo para vocês logo menos. Então daqui a pouco a gente continua corrigindo juntos os outros e resolve mais alguns exercícios da tarefa, tá? Relembrando, a apostila 3 já está para chegar, chega essa semana ou no começo da semana que vem, e aí é bom que a gente quando chegar, a gente já começa ela logo. Ok, pessoal? Então, até daqui a pouco. Abraços.